Olá, meus alunos, tudo bem? Hoje nós vamos falar do homem como um ser político, né? Vamos trabalhar alguns conceitos como política, político, bem comum, o homem vivendo em sociedade. Vamos alinhar todo esse raciocínio e desenvolver aí, ver aí essa importância de se tratar sobre esse assunto, principalmente nos tempos atuais. Vamos lá, então. Bom, vamos começar com o filósofo grego Aristóteles, né, quando ele afirma o homem é um animal político. Ao afirmar que o homem é um animal político, ele está querendo dizer que naturalmente o homem ele se realiza politicamente, no sentido que temos que entender que política não é somente a política partidária para se chegar ao poder, né? Quando se fala em política, nós trabalhamos, por exemplo, a todo momento nós fazemos política na escola, no trabalho, nas reuniões familiares, nas reuniões de amigos. A política, basicamente, ela é a relação humana, né? Quando os seres humanos se relacionam, eles se relacionam de forma política. E política também é uma forma, aí, a política partidária, uma forma para buscar o poder, né? Mas quando o Aristóteles coloca aqui como o homem é um animal político, nós temos que entender que o homem ele é aí um ser sociável, né, que se relaciona com outras pessoas. E aí vem a afirmação seguinte que complementa essa expressão. A polis, o Estado, é algo de necessário à natureza humana, pois o homem, enquanto indivíduo, só se realiza plenamente em sociedade, e sua existência seria impensável sem ser em sociedade. A própria racionalidade que diferencia o homem dos restantes dos animais só se pode afirmar em diálogo, em confronto, em partilha. Veja bem, aqui ele afirma com clareza que a existência humana só é possível em sociedade, né? E a sociedade humana, ela é diferente da sociedade dos restantes dos animais pela nossa racionalidade e pelo diálogo. Pelo diálogo, nós conseguimos construir N possibilidades de sociedade. E a racionalidade humana nos permite aí fazer e buscar uma melhor forma de se relacionar. Aqui eu faço menção, por exemplo, a formiga, né? O formigueiro, a organização do formigueiro, ela é semelhante em qualquer época da história da humanidade, vamos pensar assim, e também em qualquer lugar do mundo, né? Então, o animal, mesmo que vive coletivamente, o animal racional, ele não tem o diálogo e a racionalidade para organizar essa sociedade deles, vamos pensar assim, né? Atributo do ser humano, que através da racionalidade e do diálogo consegue pensar N possibilidades aí de se organizar socialmente. E reafirmando essa organização social, ela é necessária para a própria existência do ser humano, que sem ela, sem a sociedade, não, o homem, a mulher, né, o ser humano não conseguiria sobreviver. Podemos até afirmar, assim, em certa medida, que a sociedade é um fenômeno humano, né? A sociedade é a expressão da própria humanidade, né? Então, que se tirar aí a sociedade do ser humano, ele não conseguiria sobreviver. E quem faz política, então? Quando a gente fala assim, somos todos animal político, quem faz política? Como eu disse, todos nós fazemos política, né? Quando nós, como eu afirmei, quando nos relacionamos com os colegas, com os amigos, nos grêmios das escolas, nas associações. Então, se nós pensarmos a política como com relação direta na sociedade, na organização social, podemos pensar que todos nós fazemos política, né? Quando vocês participam do grêmio das escolas, vocês estão fazendo política. Quando vocês entram em uma associação para cuidar de alguma coisa, dos animais, das pessoas mais carentes, uh, qualquer uma associação esportiva, alguma coisa assim, vocês estão fazendo política. No trabalho de vocês,
vocês estão fazendo política, né? Não tem aquela expressão política da empresa? O que significa isso? Quando você tem um cartaz, está lá, política da empresa. É como que a empresa se relaciona com os funcionários. Então, como é que é esse relacionamento entre os funcionários e como que é o relacionamento entre os funcionários e os seus clientes, como é o relacionamento entre a empresa e os clientes. Então, quando se fala em política, subentende-se o relacionamento humano, né? Então, você vai ver em N situações, política da empresa, política da escola, né? Política de uma associação, política de um clube. Então, está dizendo lá, essa palavra política, ela está tendo o conceito de relacionamento humano, como as pessoas se relacionam, né? Não é meramente, a política não é exclusivamente aquela política partidária, aquela política que busca e visa o poder. Isso é uma das expressões da política que é tão necessária quanto essas demais outras expressões da política. Nesse sentido, quando se fala, vamos tratar aqui dessa questão da política como organização da sociedade, né? Nós temos que pensar aí que, vou dar uma definição de política, né? A política é a escassez é a gestão da escassez das necessidades humanas, né? Se nós olharmos a sociedade, não dá para todos terem tudo o que quer a todo momento. Então, na hora de administrar uma sociedade, é necessário ver a escassez, ver o que é melhor, o que é pior, fazer juízo, julgar e tomar uma atitude. Então, nessa questão da política como forma de organizar a sociedade, a política nada mais é que essa gestão da escassez, né? Não temos tudo para todo mundo a todo momento. Então é necessário fazer prioridade. Por exemplo, uma cidade onde tem um orçamento limitado, ela vai ter que o gestor municipal vai ter que decidir se investe mais em saúde ou em educação ou em infraestrutura. Então tudo depende das condições dessa cidade, né? E aí a gente entra numa situação interessante. Uma vez que a política é decisão, só tem vez e voz aqueles que participam, né? Então, por isso a expressão os ausentes nunca têm razão. E muitas vezes a política ela é disputa, muitas vezes a política é luta, muitas vezes a política é conflito. E nesse conflito, nessa disputa, nessa luta, só vai conseguir sair vitorioso quem participar. Os ausentes, os que acham que não devem participar, eles não vão ter as suas necessidades ou o seu pensamento contemplado, né? Então, aqui, para a gente entender a política, nós temos que pensar em aí algumas chaves. Como eu disse, né? Primeiro, a política ela é contingente. Isto é, a inteligência humana pode criar diversas formas de nos relacionarmos. Então, se nós pensarmos aí, nós temos a democracia, nós temos a aristocracia, a autocracia, nós temos o presidencialismo, nós temos o parlamentarismo, nós temos a república, nós temos a monarquia. Então, dá para se pensar várias possibilidades, né, do agir político, né? Nós não somos como a formiga que biologicamente decide quem é a rainha, formiga rainha, e quem é a formiga operária. Nós não vamos ver, por exemplo, num formigueiro, uma revolução proletariada e um monte de formiga com bandeira vermelha, né? Isso só é possível com o ser humano, né? O formigueiro é o mesmo formigueiro no Brasil e o mesmo formigueiro nos Estados Unidos. Né, o biológico vai definir aí essa estrutura social, se é possível falar em uma estrutura social num formigueiro. Quem vai decidir quem vai fazer o que é o biológico, né? Então, política é contingência. O ser humano, através do diálogo e da racionalidade, consegue pensar N possibilidades de se organizar a sociedade, né? A atividade política é escolha, e para escolher,
atribuímos valor. Então, é aquilo que eu falava para vocês. Uma vez que a política é a gestão da escassez, nós precisamos dizer o que é mais valoroso do que outra coisa. Que nesse momento, quando nós escolhemos, nós atribuímos um valor maior a uma determinada coisa em detrimento de outra. Precisamos investir mais em educação. Na hora que nós falamos que a prioridade de um governo é a educação, nós estamos falando que a infraestrutura, a saúde, a cultura, o esporte é menos importante do que a educação. Se eu falar que a minha preocupação primeira é a educação, basicamente todas as ações do governo vai ao encontro de uma melhor educação. Então, nós fazemos escolha diante do que valorizarmos mais. A política é a gestão de desejos contraditórios. Aqui a gente entrando de novo na questão da escassez. O que acontece muitas vezes que a gente vê no cenário político? Várias ideias, sendo que só uma pode ser contemplada. Recentemente nós tivemos aí a reforma da Previdência, por exemplo. Muita gente contra, muita gente a favor, muita gente desejando um outro modelo e não esse que foi aprovado. Então tivemos aí várias possibilidades de reforma da Previdência e ganhou a que teve maior voto no Congresso Nacional, a que teve maior representatividade no momento da decisão, Bom, e aqui duas questões interessantes. Se eu não me envolver na política, se eu não for, vamos pensar, quem irá? Se eu não for, um exemplo, é obrigatório o ser humano viver em sociedade. Essa sociedade ela tem que ser organizada de alguma forma. A sociedade ela é organizada por seres humanos. Nós não somos administrados, por exemplo, por alienígenas que vêm para dominar a gente. Nós temos que fazer a gestão do que é público. E se eu me afastar dessa gestão, quem vai fazê-lo? Então veja a nossa responsabilidade. Muito bem, eu chego e falo assim, eu não gosto de política, eu não vou me envolver na administração do que é público. Mas se eu não fizer, quem o fará? Se eu não for, quem irá? Então, veja bem a nossa responsabilidade. A nossa omissão, ela tem consequência grave. É na nossa omissão que mora, por exemplo, o político corrupto. É na nossa omissão que mora as gestões mal feitas. Porque se nós falamos, não, isso está errado, significa que a gente sabe o que é certo, e no momento oportuno nós nos omitimos diante do que é errado. Eu costumo dizer que muitas vezes o terreno fértil para as políticas públicas inadequadas, indesejadas ou até mesmo da corrupção é a própria apatia do povo. Um povo que participa mais, um povo que está mais atento às políticas públicas, ele diminui ou muitas vezes inviabiliza as más políticas, as más condutas. E aqui uma outra questão. Se eu for só por mim, quem serei eu? O que eu estou querendo dizer aqui? Lembra que eu falei que nós vivemos em sociedade, obrigatoriamente nós vivemos com o coletivo, as pessoas têm que viver junto. No entanto, nós não podemos pensar a política como um servir-se, mas sim como um serviço. Ao me engajar na política, ou em associações, ou em partidos políticos para chegar ao poder, nós temos que ter a total ciência que a política é um serviço ao bem comum, um serviço ao coletivo, que as nossas decisões devem obrigatoriamente estar em caminho ao bem comum. E não podemos pensar apenas no nosso bem privado, no nosso bem particular ou de alguns poucos ao nosso redor. Então, essas duas reflexões elas são bastante oportunas para os tempos de hoje. A nossa omissão, qual a consequência na sociedade? Mas a nossa ação também.
de forma egoísta, de pensar só nos nossos interesses, também é tão perigoso quanto. Nós temos que ter aí uma concepção de política como um servir à sociedade, não um ser servido. Nesse sentido, a gente entra nessa concepção de bem comum. Né? Aqui citando novamente Aristóteles, o todo deve necessariamente ter precedência sobre as partes. O que ele está querendo dizer? O coletivo ele é mais importante do que o particular. O privado ele vem em segundo plano. O primeiro plano é o coletivo. No momento que nós fazemos parte de um todo, nós temos que ter a ciência, se que esse todo for bem, nós também vamos estar bem. Então a valorização desse coletivo vai nos beneficiar. Não podemos pensar apenas assim, não, eu vou pensar em mim, vou pensar nos meus negócios particulares e abandonar o que é público. Né? Deixa para os outros cuidar do que é público. Eu vou cuidar do que é meu. Né? Então isso é um perigo. Outra coisa, eu olhar o público, como eu falei no outro slide, eu olhar o público como uma maneira de se servir do que é público. Não, eu tenho que estar a serviço. Eu tenho que olhar o público em primeiro lugar. Né? Eu não posso buscar no público me servir. Né? Então, a ação política, a ação dos gestores públicos deve sempre estar pensando, primeiramente, no coletivo. Né? E para entender aí o bem comum, eu coloco aqui 4 situações que vai facilitar a nossa compreensão. Né? Primeiro, o bem comum ele vem para unir as pessoas. Né? Vamos pensar, nós não somos um aglomerado de gente, né, que cada um cuida de si. Nós somos pessoas que temos que viver em sociedade. E nessa sociedade existe o bem comum. Né? Então o bem comum vem para falar assim, um exemplo, eu sou professor, eu tenho que dar aula, eu tenho... outra pessoa tem que fazer uma determinada coisa, outra faz outra coisa, mas tem que ter alguma coisa, tem que ter algo que une todas essas pessoas. E o bem comum é isso que une, né? Nós temos que ter essa ligação, né? E o bem comum é isso, é essa ligação entre as pessoas. É o que faz a sociedade ser o que é, né? É a massa do bolo, né? Não é que faz com que tudo seja uno, né? É o que unifica todas as pessoas, né? Outra situação interessante é a questão de solidariedade. E aqui não é de solidariedade de ajudar quem precisa, é de solidariedade tendo a ciência que todos precisam de ajuda. Eu preciso de ajuda e eu posso ajudar. Então o bem comum ele tem essa dinâmica. Solidariedade, veja bem, solidariedade não é caridade. Caridade é você ajudar quem não tem como retribuir o que você está fazendo. Por exemplo, você vai lá, você tem uma sobra no seu orçamento doméstico, você compra uma cesta básica e leva para o outro. Eu faço isso por compaixão, por amar o próximo, isso é caridade. Agora, a solidariedade no que tange ao bem comum, ela é a consciência que eu não consigo sobreviver sozinho, que eu preciso do socorro do outro. E também a consciência que o outro precisa do meu socorro. Como que a gente consegue entender isso? Veja bem, eu moro aqui, eu com a minha família. Para eu comer, eu preciso ir até o supermercado. O dono do supermercado, os empregados do supermercado, disponibilizam as mercadorias que eles compram de outras pessoas para vender para mim. Acabei de almoçar, eu vou lá, tem a louça para lavar. Eu preciso de alguém trabalhando para levar água para minha casa. Eu vou, à noite eu vou assistir uma televisão, eu preciso de energia elétrica. Eu preciso de alguém que construa a televisão. Porque a minha profissão é professor, eu ensino. Eu não faço televisão, eu não
planto, eu não crio produtos, né? Eu sou professor. Eu ganho um salário para isso e com o meu salário eu vou comprar as coisas que os outros fazem. Nesse sentido, se os outros não fizessem nada e só existisse, por exemplo, só professor na face da Terra, nós morreríamos. Porque não teria, por exemplo, o lixeiro para catar o lixo na rua, não teria a padaria para eu comer o pão pela manhã, não teria o supermercado, não teria a televisão, não. Então, veja bem, quando se fala em solidariedade, nós estamos falando nesse momento a dependência mútua que um tem do outro. E essa dependência mútua é quando Aristóteles afirmava: nós não podemos viver se não for em sociedade. E nessa sociedade o que deve haver é solidariedade, é um ajudando o outro, porque todos nós precisamos do outro e os outros precisam de nós. Então, voltando aqui nessa união, nessa questão que todos progridem junto. Nenhuma sociedade progride com um único ser sozinho. Todos devem progredir em conjunto, né? Uma outra coisa é a participação. A participação no quê? Na gestão do que é de todos. Uma vez que nós vivemos em sociedade, essa sociedade precisa ser organizada, essa sociedade precisa ser administrada, logo essa sociedade precisa ter alguém que cuide. Uma ou um pequeno grupo ou um grande grupo, dependendo, né, da racionalidade humana naquele momento. E qual é a importância nossa nesse processo? É participar do que é público, para não deixar na mão de qualquer um. Então, a participação da gestão do todo é necessária. Alguém tem que cuidar. Alguém tem que fazer isso. E que façamos todos juntos, né? E por fim, a sociedade ela precisa ter uma ordem. E toda ordem é necessário ter leis. E as pessoas, para que essa sociedade ela tenha a paz, ela tem que seguir as regras, ela tem que seguir a lei. Então, essas 4 dimensões do bem comum é o que faz com que nós possamos viver em sociedade. É o que faz. O bem comum é aquilo que faz, que dá a possibilidade do ser humano viver em sociedade. E o bem comum é muito caro. Então, a gente tem que ter sempre em mente, no pensar coletivo, nessa questão aí, como eu falei, da questão da solidariedade, né? Na questão da gestão do que é público, na obediência das leis, das regras, né? Então isso é o que vai fazer a sociedade evoluir e também continuar e manter a paz para todos. Muito bem. Eu quero, finalizando aqui a nossa aula aqui hoje, eu quero fazer algumas orientações para os meus alunos. No meu site, gustavopose.com.br, tem um material de apoio para os meus alunos fazerem aí a atividade, né? Muito bem, ao mandar a atividade para mim, eu desejo que vocês tomem a seguinte providência. Precisam mandar no meu e-mail, que está lá no material de apoio. Ao final, no título do e-mail, vocês coloquem o seu nome e a série que vocês fazem parte. Se for anexar algum arquivo, procedam da mesma maneira, nome e a série que faz parte. Então eu vou ser lá, sei lá, se eu fosse aluno da escola Jesuíno de Arruda, aqui na cidade de São Carlos. Então meu nome é Gustavo Caetano Pose da Cunha. Eu sou aluno do 3º B. Entendeu? Isso você vai colocar no anexo e também no tema do e-mail que vocês vão mandar para mim. Ok? Bom, essa foi a videoaula de hoje, falando um pouquinho de política, um assunto um tanto quanto espinhoso, que nós vamos trabalhar um pouquinho mais na próxima aula. Um abraço e um beijo no coração de todos vocês.